Olá! Hoje nós retomaremos a nossa exposição no livro de Filipenses. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós iremos tratar sobre a autoavaliação. E hoje o tema que nós vamos abordar é a autoavaliação honesta. É sempre positivo, de vez em quando, nós fazermos uma avaliação sincera e honesta da nossa vida. Nessa avaliação, nós precisamos destacar os pontos positivos, bem como também os pontos negativos da nossa vida, da nossa atuação. E aqui é importante que nós mantenhamos algumas atitudes, algumas ações, mas também é importante que nós mudemos algumas ações e atitudes na nossa vida. Porém, uma pergunta que deve ser posta aqui é: quais os critérios a partir dos quais nós avaliamos a nossa vida? Mas nós devemos entender que os resultados que nós obteremos dessa avaliação, bem como as atitudes que nós teremos após ter-a feita, vai depender em grande medida dos critérios que nós usamos para avaliá-la. E aqui em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, o apóstolo Paulo ele faz uma autoavaliação, faz uma crítica da sua própria vida e de tudo aquilo que tem acontecido com ele nesse momento. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz uma avaliação sincera e honesta de sua própria situação para os irmãos da igreja de Filipos. Ele avalia o seu aprisionamento em Roma e quais os resultados objetivos que este aprisionamento ele tem produzido. Porém, nessa passagem, o apóstolo Paulo não avalia a sua situação do ponto de vista humano, mas ele faz da perspectiva divina. Diante de tudo que lhe tem acontecido, Paulo expressa uma atitude positiva, de alegria e de contentamento, mesmo diante de tais circunstâncias. Seu coração podia experimentar contentamento a despeito das circunstâncias desfavoráveis pelas quais ele estava passando. E isso nos leva, então, a uma pergunta: qual o segredo de tal contentamento na vida do apóstolo Paulo? Essa passagem, ela nos traz uma verdade extremamente importante para as nossas vidas, de que nós devemos avaliar nossa vida considerando os critérios corretos. E nesse texto nós podemos observar 3 critérios a partir dos quais nós devemos avaliar nossa própria vida. E o primeiro critério a partir do qual nós devemos avaliar nossa vida, nós encontramos do versículo 12 ao versículo 13. É a salvação dos perdidos. Paulo ele queria que os irmãos filipenses estivessem bem cientes dos resultados positivos que seu aprisionamento tinha produzido em prol do Evangelho. No versículo 12, na parte A do versículo, ele diz: quero ainda cientificar-vos. A frase empregada aqui enfatiza que o apóstolo deseja muito que os irmãos tenham a compreensão correta acerca da sua situação naquele momento. Ele deseja que os irmãos compreendam os fatos do seu aprisionamento, não partindo da ótica dos seus adversários, mas partindo da ótica correta. Então, no versículo 12, o apóstolo afirma que o seu aprisionamento, ao invés de prejudicar, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. No versículo 12 ele fala isso na parte B. Ele diz de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A expressão as coisas que me aconteceram se refere a todos os fatos que estavam naquele momento acontecendo na vida de Paulo, inclusive o seu aprisionamento. No texto original, há um adjetivo comparativo de superioridade nesse versículo. Ele quer dizer que a sua prisão, ao invés de prejudicar, tem muito mais contribuído para a expansão da mensagem evangélica. A palavra traduzida aqui por progresso, ela tem um sentido de avanço ou expansão na direção de um alvo, a despeito dos muitos obstáculos que possam bloquear o seu caminho. E em seguida, Paulo fala então do primeiro benefício que o seu aprisionamento tem produzido para o Evangelho. Seu aprisionamento tem servido para tornar
o evangelho mais conhecido entre as pessoas. No versículo 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Primeiramente, Paulo afirma que o seu aprisionamento havia se tornado conhecido de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda oficial da corte romana, que normalmente ela estava encarregada dos prisioneiros sob a custódia imperial. De acordo com alguns comentaristas, essa guarda era formada por cerca de 6.000 soldados romanos. Provavelmente havia um rodízio entre esses soldados que ficavam encarregados da guarnição de Paulo. Então ele já havia tido contato com vários desses soldados, com vários desses militares dessa guarda. Em segundo lugar, ele afirma que o seu aprisionamento havia também se tornado conhecido das demais pessoas. E aqui provavelmente ele está falando não apenas dos guardas, mas também de outros prisioneiros e de outras pessoas que tomaram conhecimento da sua condição. E através disso, então, ele teve a oportunidade de lhes falar sobre o Evangelho. Então, o primeiro critério a partir do qual nós devemos avaliar nossa vida é em que as nossas ações elas têm contribuído para o progresso do Evangelho e para a salvação dos perdidos. Talvez nós tenhamos que passar por situações difíceis para levar o Evangelho a alguém que precisa ouvir essa mensagem salvadora. Talvez nós tenhamos que ser internados em um hospital para levarmos o amor e a graça de Deus a alguém que está ali naquele local. Ao invés de ficarmos então tristes e ao invés de reclamar da nossa situação, nós devemos compreender o propósito de Deus e aproveitar as oportunidades que nos estão sendo concedidas através daquilo que nos está acontecendo naquele momento. Então esse texto nos ensina que nós devemos avaliar nossa vida considerando os critérios corretos. E eu tratei do primeiro critério a partir do qual nós devemos avaliar nossa vida, que foi a salvação dos perdidos. E o segundo critério, encontrado principalmente no versículo 14, a partir do qual nós devemos também avaliar nossa vida, é a edificação dos irmãos. No versículo 14, observe, o apóstolo Paulo ele menciona o segundo resultado positivo do seu aprisionamento em Roma, que foi, ou que estava sendo, a edificação dos irmãos. Ele diz no versículo 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então o apóstolo afirma que o seu aprisionamento estava estimulando os irmãos que ouviam falar da sua situação a pregarem com mais destemor o evangelho. A palavra traduzida aqui por estimulado significa que os irmãos haviam sido convencidos ou persuadidos, observando então o exemplo do apóstolo Paulo. O versículo pressupõe que muitos irmãos estavam com medo de falar de Cristo, mas diante do exemplo de Paulo, diante da coragem do apóstolo Paulo, essas pessoas estavam pregando, então, mesmo diante da perseguição, estavam tendo coragem de pregar a palavra de Deus. Então, o exemplo de Paulo na prisão estava produzindo encorajamento e ousadia nos irmãos que antes estavam receosos de pregar o evangelho. Além disso, Paulo diz que o seu aprisionamento estava produzindo coragem nos irmãos para pregarem o evangelho mais destemidamente. O exemplo dele estava motivando esses irmãos a pregarem a palavra de Deus sem temor, a despeito das ameaças e da perseguição que estava diante deles. A coragem e a resignação do apóstolo Paulo estava fazendo com que os irmãos também pregassem a palavra de Deus com mais coragem e com mais intrepidez. Então aqui nós aprendemos que nós devemos avaliar nossa vida observando em que o nosso testemunho, as nossas ações, o nosso procedimento, ele tem contribuído para edificar a vida dos nossos irmãos. Às vezes o Senhor permite que nós passemos por situações difíceis para que o nosso exemplo ele estimule, encoraje outros irmãos que também enfrentam e enfrentarão as mesmas situações que nós também enfrentamos. Então o Senhor
Ele quer ensinar outras pessoas através das nossas palavras e principalmente através do nosso exemplo naquilo que nós enfrentamos de situações difíceis na nossa vida. Então nós estamos aprendendo aqui nessa passagem que nós devemos avaliar nossa vida considerando os critérios corretos. Nós abordamos até aqui 2 critérios a partir dos quais nós devemos avaliar nossa vida. O primeiro critério é a salvação dos perdidos. O segundo critério é a edificação dos irmãos. E o terceiro critério a partir do qual nós devemos avaliar nossa vida é a promoção do Evangelho. Nós encontramos isso no versículos de 15 a 18. Veja que, ainda no versículo 14, o apóstolo Paulo ele menciona um terceiro benefício positivo do seu aprisionamento em Roma, que foi uma maior divulgação do Evangelho. Ele diz no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele afirma então que por causa do seu exemplo na prisão, os irmãos se sentiam mais estimulados a pregarem o Evangelho. Deste modo, o seu aprisionamento estava servindo para que o Evangelho fosse mais amplamente pregado para as pessoas. O apóstolo então menciona nesse caso 2 tipos de pregadores que estavam envolvidos na pregação do Evangelho. Havia os pregadores que pregavam o Evangelho pelas motivações corretas. Ele fala desses no versículo 15, 16. Estes pregavam o Evangelho por amor a Cristo, visando realmente a salvação dos perdidos. Eles reconheciam o apostolado de Paulo e pregavam como colaboradores do ministério do apóstolo. Porém, havia também aqueles que pregavam o Evangelho pelas motivações erradas. Alguns, ele diz, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então note que algumas pessoas estavam pregando o Evangelho por inveja do apóstolo Paulo. A intenção deles era concorrer com o ministério de Paulo. A palavra traduzida aqui por porfia, ela tem um sentido de algo que é feito motivado por rivalidade, estimulado por um espírito de competição. Paulo afirma que não havia sinceridade em seus corações. A palavra empregada aqui ela tem um sentido de intenções impuras. Estes pregadores não reconheciam o apostolado de Paulo, pregavam para prejudicar o apóstolo. A intenção deles era provocar mais tribulações à situação já difícil pela qual o apóstolo passava. Porém, note que a preocupação principal do apóstolo Paulo não era com o seu próprio bem-estar pessoal, mas sim com o progresso do Evangelho. No versículo 18 ele diz, todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, diz ele, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então note que para Paulo não importava se a atitude daqueles pregadores era errada. O que importava para ele era que, de uma forma ou outra, o Evangelho estava sendo pregado. Seu regozijo e alegria era saber que, de qualquer modo, o reino de Deus estava sendo expandido. Portanto, nós devemos avaliar nossa vida não partindo da visão meramente humana, mas a partir do parâmetro da divulgação do Evangelho e da promoção do reino de Deus. Então, as perguntas que devemos fazer aqui é: em que a nossa vida tem servido para a expansão do Evangelho de Cristo? O que fizemos este ano para que o Evangelho se tornasse mais conhecido às pessoas ao nosso redor? Embora talvez as coisas não aconteceram do modo como nós gostaríamos que elas estivessem acontecido, mas se serviu para promover o Evangelho, para a expansão do reino de Deus, nós devemos nos alegrar com isso. Então note que, a despeito de todas as situações negativas que o cercava e de todas as circunstâncias desfavoráveis que enfrentava, Paulo era alguém feliz, era alguém realizado. Mas qual o segredo de tal contentamento?
O grande segredo do apóstolo Paulo era que ele avaliava a sua própria vida não do ponto de vista meramente humano, mas o fazia da ótica divina. Aprendemos então hoje que nós devemos avaliar nossa vida considerando os critérios corretos. E no texto que nós estudamos hoje, nós podemos notar 3 critérios a partir dos quais nós devemos avaliar nossa vida. O primeiro critério é a salvação dos perdidos. Em que a nossa vida tem contribuído para que as pessoas conheçam o amor de Deus? O segundo critério é a edificação dos irmãos. Em que aquilo que aconteceu conosco tem servido para que os nossos irmãos sejam mais edificados, cresçam na palavra de Deus. E o terceiro e último critério a partir do qual nós devemos avaliar a nossa vida é a promoção do Evangelho. Em que a nossa vida e aquilo que aconteceu conosco, as circunstâncias ao nosso redor, têm contribuído para a promoção do Evangelho e do reino de Deus. Portanto, irmãos, ao avaliarmos a nossa vida e as circunstâncias que nos cercam, devemos considerar em que o nosso testemunho e as nossas palavras contribuíram para que Deus fosse glorificado, o seu evangelho fosse divulgado, os irmãos fossem edificados e os perdidos fossem salvos. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!